Olá, mais uma vez, boa tarde, bem-vindos a este bate-papo das Bats on Pole. E para terminar este ciclo de bate-papos desta semana, temos que fechar com chave de ouro e hoje temos a convidada responsável por a existência de pole dance em Coimbra. É com um enorme prazer que eu chamo, esta é a segunda tentativa de gravação, mas vai correr muito bem, que chamo a nossa querida Célia Portela. Olá, Célia. Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Como é que tu estás? Está tudo bem? Sim, e está bem, estás linda e Bom. maravilhosa como sempre. Hum, Olha, Célia, como eu disse aqui, esta já é a nossa segunda tentativa de gravação. A primeira tivemos aqui um pequeno percalço, mas também isto não interessa. O que importa é efetivamente que tu és a responsável pela pole dance em Coimbra e és efetivamente a pessoa que faz toda esta conversa, estes bate-papos, terem sentido e fazerem sentido. Eu gostava de te pedir se tu podias, para nós iniciarmos e para quem não te conhece, ter uma pequena apresentação de ti, falares um bocadinho de ti, do teu percurso de vida e quando é que o pole dance surgiu na tua vida e o que é que te fez à tua vida, o que é que te fez, a transformação que te fez ter à tua vida. sim. Então, antes de mais, eu queria agradecer. Acho super interessante estes bate-papos que vocês, Betson Paul, criaram, nomeadamente tu, não é? Sempre com ideias inovadoras. Portanto, obrigada por podermos passar este bocadinho aqui de partilha. Então é assim, o meu percurso de vida profissional inicia-se com algumas áreas que não têm nada a ver com o que eu estou a fazer hoje em dia, mas posso considerar que iniciei quando tirei o meu curso de instrutora de fitness, em que dei mais prioridade ao Pilates. Foi uma das modalidades que me apaixonou logo à primeira e trabalhei muitos anos e ainda trabalho com a modalidade. E para mim é tipo, Pilates é saúde, é tudo. Depois, mais tarde, surge então o pole dance, mas não como parte profissional. Ele surge de uma brincadeira entre amigas. Tenho uma amiga que me desafiou para ir fazer um workshop que iria haver na Figueira da Foz. Isto em 2008, penso eu, e lá fomos nós. Fomos fazer o workshop, à tarde era o workshop e à noite iria haver o espetáculo. Então fomos fazer o workshop e foi fartado de rir. Porque eu adorei logo e ela fez 2 ou 3 movimentos e disse: não, vou-me embora, isto não é para mim. E eu fiquei até ao fim. Portanto, acabei por iniciar, posso dizer que iniciei com a Marina May e a Francisca Leitão, foram as duas primeiras caras que eu vi a nível nacional, apesar de já andar a seguir algumas pessoas na área a nível internacional, nomeadamente a Marion Ramp, a Manuela Carneiro, também francesa, duas francesas, com as quais eu me identifiquei logo, não só pelo estilo de pole dance, por tudo. Às vezes nós não sabemos muito bem porque é que nos identificamos com aquilo, é porque nos toca cá dentro, não é? Então depois fiz o workshop, fomos à noite ver o espetáculo e foi maravilhoso, fiquei logo apaixonada. Nisto, passado um ano, acabei portanto, tive ali um ano com a paixão aqui dentro, mas sem fazer absolutamente nada. Depois acabei por ir trabalhar para Lisboa, a minha vida passou por ir para Lisboa e aí pensei, é agora que eu vou praticar esta modalidade desportiva e de dança, porque eu sempre estive ligada à dança, sempre fiz danças latinas, hip-hop, danças orientais. E como estava em Lisboa, aproveitei, vamos fazer pole dance. Fui fazer pole dance com a Marina May, exatamente, continua a ser a minha professora, e depois adorei, foi fantástico, aliás, quem pratica sabe, não há grande coisa a dizer, é paixão à primeira vista e pronto. Após isso, fui praticando durante um ano e tal, depois a minha vida acabou por mudar e tive que voltar para a Leiria.
E como em Leiria não havia nada, e eu já estava ligada à área do desporto, eu pensei, eu vou avançar com isto porque Leiria está a precisar de algo diferente. Então foi um projeto ao qual eu dei quase tudo de mim. Foi um projeto bastante difícil de iniciar em Leiria porque as pessoas estavam muito reticentes, muito pé atrás. No início eu comecei com 1, 2, 3 alunas, ia fazer há muito tempo, e juntei o útil ao agradável, fui tirar uma formação profissional com a Michelle Chimi e a Maddie Sparkle, no Pole Dance Academy, Austrália, Sydney, e foi uma aprendizagem brutal. Foram 3 meses intensivos, houve momentos em que eu achei eu não vou aguentar, eram treinos bidiários, era muito intenso. A escola onde elas estavam a lecionar e onde eu tinha as formações não era propriamente perto de onde eu vivia, portanto tinha sempre que apanhar 1h30, às vezes 2 de comboio. Foi muito intenso, mas valeu a pena. E a partir daí voltei para a Leiria, continuei com a escola, com muito mais afinco e muito mais dedicação, porque também já tinha uma bagagem mais profissional. Até à data só tinha feito workshops, feitos na Deep Dance, na Pompadour, tinha feito alguns workshops que elas traziam sempre profissionais internacionais, como a Rafaela Montanaro, entre outras, várias que vieram cá a Portugal. Até aí, portanto, até à data da Austrália só tinha feito esses workshops e depois da Austrália realmente senti-me completamente diferente e com uma bagagem enorme para avançar, com um novo estúdio maior, com mais varões, e aí as coisas deram um pulo. Deram um pulo e depois surgiu ir dar aulas a Coimbra, foi quando te conheci. Foi assim o meu percurso hoje. A escola já vai fazer 8 anos. Temos anda cá, meu amor, anda cá. Célia, desculpa lá, temos aqui um novo elemento a pedir para te ver, que está com saudades de Ivan! Olá, Ivan! O Ivan tinha muitas saudades da Célia, por isso estava aqui a chorar terrivelmente. Célia, é curioso de falares no início do pole dance, com esse espetáculo da Marina May, porque eu lembro-me que eu também comecei, aliás, eu não fiz o workshop na Figueira, mas vi o espetáculo que tu referiste e foi aí que pelo menos que me fez ter consciência que existia pole dance e que era uma modalidade que se podia praticar. É muito curioso ver essas coisas. Eu depois só comecei muito mais tarde, quando tu vieste cá, efetivamente. Mas esse espetáculo, não há dúvida nenhuma que foi aqui digamos que deixou aqui alguns sim, frutos, digamos assim. Claro. Sim. Olha, e outra coisa, Célia, efetivamente o teu percurso na tua história do pole dance é muito curiosa. E tu sabes que tu em Portugal és uma influencer do pole dance nacional, sem dúvida nenhuma. Eu já te comentei que fiz alguns exercícios engraçados com a publicação dos anúncios do Facebook e ao definir os públicos-alvo, quando ponho o tema pole dance, a região do país, logo a seguir Lisboa, não é? Lisboa é a capital, é natural que tenha muito mais coisas, mas logo a segunda região do país que aparece com muita evidência no pole dance é a Leiria, e isto indubitavelmente se deve a ti, ao teu trabalho e ao trabalho que tu fazes com o pole dance. E eu gostava de perguntar se tu consideras importante, ou o que é que tu consideras importante neste papel de influencer no pole dance nacional? Então é assim, eu primeiro não me sinto de todo uma influencer no sentido da palavra, mas sim, se calhar a nível nacional e principalmente zona centro, sem dúvida que tive mão nisso, como é óbvio.
mas eu acho que o mais importante nisto tudo é motivar pessoas a saírem um bocadinho daquilo que é, não vou dizer zona de conforto, porque por vezes é bom estarmos na nossa zona de conforto e não há mal nenhum nisso. Eu estou a falar às vezes vontades que as pessoas têm e não o fazem por medo de serem, que lhes apontem o dedo, porque apesar de tudo nós sabemos que isto é uma modalidade que acaba por estar um bocadinho relacionada com outras danças, não é? Que as pessoas às vezes associam muito ao strip. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver. Nenhum é mau, nem outro é mau, portanto é o que é. E sinto, sem dúvida, que motivei muitas pessoas e continuo a motivar, devido também àquilo que eu mostro que é a modalidade. E despertar essa curiosidade e essa vontade nas mulheres, acho que sim. Acho que, sem dúvida, nesse sentido, faz sentido dizer que sou influencer. E depois é magnífico todo o percurso que eu acompanho de muitas mulheres, não só aqui em Leiria, não é? Porque também já acompanhei Coimbra, e é fantástico ver a evolução, principalmente interna e interior, do trabalho interior que a mulher faz com esta dança, que eu digo sempre que pole dance, qualquer tipo de dança cura, mas o pole dance é fantástico porque ele consegue ter ali o lado feminino e masculino muito presente. Portanto, eu costumo dizer que é uma modalidade de equilíbrio, porque nós trabalhamos tanto a parte feminina do yin e a parte masculina do yang, que é uma parte mais acrobática, em que requer força de braços, força de pernas. Portanto, é uma modalidade de equilíbrio, sem dúvida. Sim, eu percebo-te e concordo plenamente contigo. Há um fator mental nas mulheres que o pole dance tem, que eu não estou a querer, obviamente, cada modalidade tem a sua particularidade, com certeza, e terá, mas o pole dance, sem dúvida nenhuma, a nível mental, tem uma influência muito grande, e principalmente nas mulheres, obviamente, porque há sempre este estigma, até mesmo o estigma da associação do pole dance às casas de strip, acaba por ser uma forma de inferiorização das mulheres e de ostracização e de não permitir a liberdade de expressão e de seja lá do que for, e que eu acho que é uma das grandes vantagens desta modalidade. Consegues-te lembrar, além destas, outras vantagens que esta modalidade possa ter, que tu já referiste algumas, mas outras? Eu acho que é fantástica a todos os níveis. Basta a mulher estar bem com aquilo que ela está a fazer, tudo à volta dela vai ser mais positivo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida familiar. Uma mulher segura, uma mulher confiante, uma mulher feliz por praticar algo que engrandeça, não é? Como é o pole dance, que é uma modalidade que engrandece as mulheres. Se a mulher for grande e estiver bem a esse nível, pessoal, interno, mental, físico e espiritual, todo o resto é englobado. Portanto, isto é quase como dominó, não é? Sim. Numa peça, basta a peça, que é a dama, neste caso, estar bem, ela vai influenciar tudo à sua volta. Portanto, não tem como correr mal. Sem dúvida, concordo plenamente contigo. Uma mulher feliz é quase como uma mulher, quando eu digo fértil, não é fértil de esterilidade, é fértil de tudo, sim, exatamente. Criativa, acaba por ser criativa e fértil nos sonhos, nos projetos, da família. Claro. Aliás, eu tenho a maioria das minhas alunas são mulheres normais, casadas, com filhos, e é interessante ver os homens, não é? Também a virem felicitar pelo trabalho que eu tenho feito com elas no desenvolvimento, não só a nível interno como físico. Portanto, isso diz tudo, não é? É muito bom ter esse feedback também dos parceiros das minhas alunas. Claro. É muito bom. Com certeza. Olha, Célia, outra das perguntas que eu te coloco agora é que nestes tempos que nós vivemos agora, que nos obrigam a estar que nos obriga a estar confinados em casa, o que é que tu achas que isto
faz ao pole dance, ou como é que tu achas que o pole dance pode lidar com esta situação, ou como é que pode dar resposta a esta situação que vivemos agora? Neste momento ou depois? Neste momento e depois. Sim, então é assim, neste momento resta-nos treinar a partir de casa, aproveitar uma série de aulas online que existem, já disponíveis. Eu continuo a dar aulas online para as minhas alunas do estúdio, continuamos a estar em contacto constante, temos várias aulas semanais, temos pilates, flexibilidade, dança. Sim. Neste momento estou a dar uma eu muitas vezes penso que naquela altura em que tu estiveste aqui em Coimbra connosco e depois, entretanto, foste para a Austrália, eu penso, olha, mas por que raio é que nós não fizemos uma coisa deste género? Tu levavas-nos connosco no teu telemóvel, ias para as tuas aulas lá, ligavas o telemóvel e nós fazíamos as aulas contigo. Estas soluções criativas que agora aparecem acaba por ser, se calhar, a parte boa que este mau período nos fez ter acesso. É tipo, tivemos que reinventar e ser um bocadinho criativos. Às novas realidades. Realmente quem vence é quem se consegue adaptar mais rapidamente. Obviamente. As aulas vão correr bem. Pós-crise, não é? Sim. Eu penso que as coisas vão voltar aos poucos, mesmo bem devagar. Vamos ter que ter todos os cuidados que já tínhamos, mas ainda redobrar esses cuidados, com limpeza de material, nomeadamente limpeza de espaço. Quando sai uma turma e entra outra, vamos ter que ter um trabalho bem maior a esse nível. Mas eu acho que tudo se faz, eu acho que sim. E acho que as pessoas, vai haver uma parte positiva disto tudo, que é esta crise fez parar muita gente e fez-nos, porque eu também estamos todos, não é, em processos, fez-nos parar e pensar realmente no que é importante na vida. E há uma frase que eu costumo dizer que é: quantas coisas tu perdes com medo daquilo que os outros vão dizer de ti? Portanto, eu acho que as pessoas vão sair desta com aquela mentalidade de eu vou fazer aquilo que me apetece e não vou ter medo do que os outros possam pensar de mim, do que os outros possam dizer de mim, porque quem realmente for importante para ti vai estar do teu lado, estando a fazer alguma coisa que tu gostas, que essa pessoa goste ou não. Portanto, eu acho que as pessoas vão realmente procurar mais esta modalidade e outras coisas, se calhar, que queriam ter feito há tempos e nunca fizeram, nunca tiveram coragem de o fazer. Eu acho que este vai ser o momento de mergulhar fundo naquilo que realmente as pessoas querem fazer, a todos os níveis. Sim, sem dúvida. Eu concordo contigo também. E esperemos que assim seja, que efetivamente haja esse pensamento e essa vontade de não protelar mais, não é? Não deixar mais para aquele dia que provavelmente algumas vezes pode ser tarde demais. Outra pergunta que nós temos aqui é nos tempos em que tu vieste a Coimbra dar aqui as nossas primeiras aulas, qual é que foi a sensação que tu tiveste aqui entre o dar aulas aqui e numa cidade e noutra cidade? Como é que foi gerir a tua atividade profissional ligada ao pole dance assim em duas cidades distintas? Quais eram os maiores problemas que isso trazia, e quais eram as coisas boas que isso te trazia nessa altura? Eu acho que a única coisa menos boa, mas eu também não posso dizer que tenha sido mal, porque na verdade sempre tive a ajuda de quem estava do meu lado, não é? E sempre foi um grande apoio. As viagens eram mais cansativas, porque as viagens cansam e eu adormecia, caía para o lado e adormecia. Sim, não é só Foi tudo positivo, foi bastante positivo, porque adorei conhecer pessoas novas, adorei conhecer-vos, e eu acho que o ser humano tem tanto para dar e tanto para receber, e vocês receberam-me tão bem, e eu facilmente e rapidamente também acabei por dar, não é? Porque quando nós aceitamos receber, também acabamos por conseguir dar de nós o nosso melhor.
E eu não vejo nada de difícil, foi muito fácil porque eu também sempre transmiti esta paixão. E eu ia para aí para Coimbra com paixão para vos dar tudo aquilo que eu sabia e voltava para Leiria com a mesma função e o mesmo intuito de vou para Leiria, vou dar aquilo que eu gosto e partilhar com as mulheres esta modalidade que é tão fantástica e tem tanto para aprender. É um mundo. Sim, mas eu gostava de referir efetivamente estes teus tempos porque eu tenho que te dar o valor, porque, e nós todas te damos, obviamente, porque tu fazias, além da viagem de Coimbra a Leiria, pronto, ok, não é muito longa, também não é assim tão pequena, mas tu trazias os varões, portanto, trazias quase que a casa às costas, Montar varões, essa é uma parte um bocadinho chata. Montar varões. Exatamente. Mas parte do processo. E o ter agora um estúdio com varões montados, em que não preciso desmontar e montar, só me dá ainda mais, só dou valor àquilo que tenho, porque também já tive no oposto, que era tirar varões, pôr varões, e isso é super cansativo, além de não ser muito seguro. Claro. Sempre aquela montagem rápida, que às vezes há um varão que pode ficar mal montado e um varão mal montado é muito perigoso. Eu ainda hoje agradeço todos os dias tu teres feito esse investimento e teres feito esses sacrifícios para nós podermos ter acesso a essa modalidade espetacular. Olha, outras perguntas que nós temos agora são perguntas de alunas que gostavam de te fazer. São pequenas perguntas, mas uma delas que fazem, e eu acho muito curiosa, é como é que tu te inspiras, ou em que é que tu te inspiras para as tuas coreografias dos espetáculos? Porque tu, além de professora, gostas de apresentar nos espetáculos que existem nacionais, a tua presença é assídua e ainda bem para todos nós que temos acesso a essas maravilhosas atuações. Mas onde é que te inspiras nas coreografias que fazes? A minha inspiração para as minhas coreografias, porque além das minhas coreografias de palco, eu tenho as coreografias das alunas, não é? Em que trabalhamos constantemente com coreografias. As minhas em palco são inspiradas na minha vida, em momentos da minha vida, em situações, umas menos boas, outras boas. E tudo isso vai para o palco. Eu costumo dizer que o palco é o local onde eu exorcizo sentimentos e emoções, tanto positivas como negativas. Pois, obviamente. Tu recordas qual foi o teu primeiro espetáculo em que tu atuaste? Sim, nunca vou esquecer porque foi fantástico. Foi no IPAF, em Lisboa, no Casino do Estoril, organizado pela Sara, pela Sarita, e foi fantástico. Dancei uma música da Birdie, nunca me vou esquecer, e usei, portanto, iniciei-me com um estilo mais contemporâneo, mais simples, entre aspas, não tão exótico como ultimamente eu tenho feito. Foi fantástico, foi muito bom. Sim, foi memorável essa tua apresentação. Aliás, Sim. como todas, as tuas são sempre muito, muito, muito agradáveis de ver as tuas apresentações. Olha, outra pergunta que aqui é uma curiosidade que apareceu neste caso a mim, é, tu dizes também que tens, dizes, não, isso nós sabemos, que efetivamente o Pilates tem uma grande importância na tua vida. Tu fazes algum tipo de preparação prévia quando vais para um espetáculo, assim, aqueles minutinhos antes, tens assim algum momento de meditação, alguma coisa que tu precises para te focar, e tens algum conselho para quem, por exemplo, tem aqueles medos horrorosos de aparecer em palco, de como é que pode enfrentar esse passo inicial para entrar no palco? Eu acho que é assim, cada caso é um caso e cada pessoa é única e é impossível vivenciarmos o que a outra está a viver. Portanto, cada um tem o seu caminho e é impossível vivenciar a vida do outro. Em palco, eu acho que as pessoas primeiro têm que respirar fundo e eu, pessoalmente, tenho um pequeno ritual que é conectar-me comigo e com a minha essência e com aquilo que eu vou transmitir naquele momento em palco. Essa conexão
Acredito muito que nada acontece por acaso e acredito que o universo nos coloca onde temos que estar. Portanto, se eu estou ali, eu tento estar presente naquele momento e conectar-me ao máximo, tentar me manter tranquila e depois é entrar em palco, e só quem entra em palco é que sabe. Estando lá dentro já não há volta a dar e é dar o nosso melhor e é sermos nós próprios sem medo de sermos julgados ou criticados, porque quando somos nós e quando fazemos as coisas de coração, as outras pessoas vão recebê-lo da mesma forma. Sem dúvida. Olha, outra pergunta que nós temos aqui que eu não te posso deixar de colocar, que se eu deixasse de o fazer, a colega ia-me dar uma carga de porrada, é como é que tu aconselhas a que, quando nós estamos a fazer aquele movimento que adoramos e gostaríamos muito, muito, muito de o conseguir fazer, mas que achamos que não está a sair, ou não estamos a conseguir, ou por algum motivo não conseguimos chegar lá, quais é que são as estratégias para abordar essa limitação? Então, para a pessoa que fez essa questão, tenho 3 pontos importantes. O primeiro é, se o exercício não está a sair naquele momento, é porque se calhar não é o momento. Então, às vezes é preciso fazer uma pausa, estar uns meses, posso mesmo dizer alguns anos, parar e não é para mim este exercício hoje, e tentá-lo daqui a uns tempos. Pode ser que ele volte a surgir mais facilmente, porque o nosso corpo precisa de uma preparação não só física, mas também muito mental e psicológica, para conseguir algo, algo, seja ele difícil ou fácil. O segundo ponto que eu tenho para dar é, às vezes temos que respeitar o nosso corpo e temos que saber dizer, não, este exercício não é para mim. Isso já me aconteceu, e já aconteceu possivelmente para a maioria das pole dancers, que é querem tanto aquele exercício que vão, e depois o que é que acontece? O corpo não quer, porque simplesmente não estamos predispostos, o nosso corpo físico não está predisposto para aquele exercício e lesionamos-nos. Portanto, aí é momento de parar e ter consciência daquilo que realmente eu sou capaz de fazer. E não tem que ser uma frustração. Simplesmente é termos consciência, ok, se calhar aquele exercício não é para mim. Se calhar aquele não é para mim, mas eu vou fazer outro igualmente difícil, mas que o meu corpo consiga fazer e adaptar-se. O terceiro ponto é ir tentando, claro, sempre respeitando o nosso corpo, para evitar lesões, e ele um dia há de sair. Já passaste por essa situação, com certeza, sim? Sim, e também já passei por aquela situação de fizeste um exercício à primeira e depois quando voltas a tentar fazer já não sai. Sim. É curioso, às vezes a nossa mente tem às vezes certas ratoeiras que nós não percebemos bem o que é que se passa. Eu acho que realmente o pole dance é fantástico também por isso, porque ele exige uma força mental muito grande no sentido de sermos persistentes e nunca desistir daquilo que nós queremos fazer, porque há uma série de exercícios que são precisos às vezes anos. Eu tenho alunas que estão a tentar um exercício se calhar há um ano. É preciso haver uma preparação física, um fortalecimento muscular, um fortalecimento, estabilidade de articulações para conseguir fazer os exercícios. É nunca desistir. O pole dance é um desafio constante. Sim, e eu acredito que quando de facto alguém passa por esse processo de estar, vamos imaginar, um ano ou até vários, a tentar fazer alguma coisa que não consegue e depois chega aquele momento em que consegue, a sensação deve ser qualquer coisa de extraordinário, não é? Porque muitas das vezes o que nós colocamos na mente, às vezes não há impossibilidade física, é algum medo, algum receio, não é? Temos às vezes aquelas alunas que, tenho medo de ficar de cabeça para baixo. Pronto, e quando conseguem efetivamente ultrapassar, é uma sensação, obviamente, é grandioso e o cérebro já não volta atrás. Ele cresceu e já não volta a ficar pequenino. Exatamente, nem mais. E pronto, olha, Célia, concluímos assim este bate-papo. Mais uma vez, olha, muito obrigada pela tua disponibilidade. É sempre um prazer falar contigo
eu acho que nem que falasse contigo 1000 vezes sempre das mesmas coisas, era sempre um prazer e tínhamos sempre coisas novas para dizer e de formas diferentes, e era sempre giro. Tenho muitas saudades de estar contigo fisicamente, bebermos um chazinho e um café. Espero que isto passe tudo rapidamente para o podermos fazer. E olha, muito obrigada e espero que tudo continue bem até estas coisas todas passarem por ti. Obrigada eu, Rita, também por este convite e por esta pequena conversa e esta partilha.